Olá, bem-vindos a mais uma edição do Ping Pod. E temos aqui o nosso convidado para a entrevista de hoje, nessa edição, o professor Tadeu, e também o nosso querido aluno Rian, do primeiro ano de Meio Ambiente, todos do campo Buriticupu. Vou solicitar que o nosso convidado ele se apresente a sua formação e o seu currículo. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui. Meu nome é Tadeu Júnior, eu sou graduado em Filosofia pela Universidade Estadual da Paraíba, sou paraibano, e tenho mestrado em Ciências das Religiões na linha e área de Filosofia. Tenho dedicado desde minha graduação minha pesquisa acerca de filosofia antiga, neoplatônica, mas para ser específico, Plotino, o nome do filósofo em que eu me dedico, e trabalho nessa perspectiva principalmente a ética desde a antiguidade. Professor, considerando que nosso público-alvo eles são os estudantes de ensino médio, as perguntas elas também são voltadas para eles. A primeira pergunta que eu te faço é o seguinte: o que é filosofia e até onde eu posso ir com ela? Essa pergunta, o que é filosofia, é por si só uma pergunta filosófica. Nós vamos encontrar desde a antiguidade até a contemporaneidade, né, até hoje, pensadores, filósofos que vão tentar conceituar o que é filosofia. Qualquer um de nós, geralmente quando pesquisamos, encontramos logo a resposta: amor ao saber, né? Amor à sabedoria. Mas quando a gente vai para o praticar filosofia, percebemos o seguinte: filosofia é uma espécie de pensamento do pensamento, um pensar no pensar. Filosofia busca entender primordialmente os fundamentos do pensamento, como pensar, ou como pensar melhor, ou como pensar de forma mais adequada, buscando aí conceituar as coisas. A gente costuma dizer também que filosofia é uma espécie de ciência, na forma antiga de falar de ciência, uma espécie de ciência do conceito. O filósofo é um produtor de conceitos, é quem renova conceitos, retraduz conceitos, cria conceitos. Continuando aqui, a educação pública básica no Brasil fracassa ou obtém êxito? Por quê? Outra pergunta complexa. O Brasil, em termos de educação, o Brasil é um caso que não há como nós separarmos, na minha concepção, claro, a educação do universo político. Então o Brasil, historicamente, se a gente vai ver aqui as correntes pedagógicas que influenciaram o Brasil ou que aqui cresceram, nós vamos ver que o Brasil, assim como tivemos vários períodos conflituosos da política, também a educação andou por caminhos diferentes, né? Se hoje o Paulo Freire, por exemplo, é considerado uma espécie de patrono da educação brasileira, você vai ver uma linha enorme de professores no Brasil que não seguem o Paulo Freire. Então a educação brasileira ainda não tem, digamos assim, apesar da base curricular, a educação brasileira não tem uma identidade. A identidade da educação brasileira, ainda na minha concepção, ainda está longe de ser construída, né? Assim como nossa identidade política ainda está longe de ser amadurecida, também nossa identidade enquanto educação. Porém, eu não vejo a educação brasileira como esse fracasso, né? Apesar de termos índices baixos em várias coisas, né? É preciso levar em consideração também que temos universidades que são consideradas as grandes universidades no mundo, né? Parece, e eu venho comentando nesses dias, citando aquela velha ideia do complexo de vira-lata brasileiro, que tem um limite. Eu também não acho que o brasileiro pense que tudo lá fora é melhor, mas paremos para pensar. Não é o fato de eu sair daqui, por exemplo, para a Argentina e fazer uma pós lá, e isso parece, não, ele fez uma pós no estrangeiro, isso é a maior coisa do mundo. Quantas pessoas não saem para estudar aqui no Brasil? O que falta no Brasil, na minha concepção ainda, para evoluir enquanto educação, é exatamente essa identidade que vai unir desde a educação primária até as pós-graduações, né? Então falta
esse norte para o Brasil, onde pense a educação como um todo e não haja esses espaços em branco, esses, digamos assim, abismos entre as áreas e até mesmo entre as concepções pedagógicas que norteiam o Brasil. Então, resumindo, a educação brasileira ela ainda está se encontrando. Sim, eu acredito que sim. Ainda não é uma educação que a gente possa dizer, olha, a identidade da educação brasileira é essa. Só para servir como exemplo, esses dias, né, de 2 semanas para cá, estamos ainda discutindo no Supremo Tribunal Federal a questão do ensino religioso na escola. Perceba que isso é uma coisa tão antiga, que está no currículo em geral da educação. Você pega a educação desde os jesuítas, quando trouxeram aqui para o Brasil, mas mesmo assim, em pleno 2017, ainda há uma indecisão sobre como deve ser e se tem que acontecer o ensino religioso. Isso é só uma pequena amostra do quanto ainda a gente tem que se encontrar. Muito bem, Rian. Agora uma pergunta, continuando nesse quesito da educação, qual é o papel da filosofia na educação e como ela exerce seu papel? Aristóteles dizia que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Eu sinceramente acredito que o papel da filosofia há 2 concepções de entender a filosofia no ensino, na educação. Uma delas é o caráter mais histórico da filosofia, né? Autores que trabalham com a ideia de que o aluno ele tem que compreender o que grandes filósofos disseram, né? E saber de grandes teorias filosóficas que, de certa forma, direto ou indiretamente construíram o que chamamos hoje de pensamento ocidental. Essa é uma forma. A outra, seguindo muito a linhagem ali do Kant, filósofo alemão, Immanuel Kant, iluminista, seria a ideia de que não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. Então, ambas as perspectivas nos levam a uma coisa. Se o aluno tem que filosofar, aprender a filosofar, ele vai aplicar isso, não há como. Depois de que alguém filosofa, isso mexe com ele. Então, ele vai aplicar isso em outras matérias, não só em filosofia. Por isso, toda essa ideia da interdisciplinaridade, por exemplo. A filosofia ela vai servir para que o aluno estabeleça parâmetros para o seu pensar, para matemática, para português, para diversos, para artes, etc. Então, esse é um modo de ver filosofia. No campo da história, quando você estuda a história da filosofia, apesar de parecer para alguns que é só estudar, é como uma história, só que da filosofia, e isso não agrega, pensemos o seguinte: quando um aluno ele tem contato com teorias de filósofos, né, que estão marcadas no pensamento ocidental, o fato dele estudar o caminho que o filósofo percorreu, ou seja, o filosofar do filósofo, mexe com ele também. Assim eu acredito. O aluno, ele é como se você visse alguém aprender algo, e visse alguém aprender a dirigir, por exemplo, e de certa forma, olha, se eu fazer daquele jeito, ou se eu fizer parecido, eu também posso chegar em algum lugar. Não no mesmo, mas em algum lugar. Então, há essas 2 perspectivas que ajudam para mim nos diversos campos, tanto das ciências humanas quanto das outras ciências. Então a filosofia ele tem esse papel de ajudar a desenvolver, digamos assim, diversas formas de pensar. Certo, entendido. Prosseguimos com outra pergunta. Qual análise podemos fazer do cenário nacional de conflitos no âmbito da política e do judiciário? Só perguntas pesadas. São perguntas pesadas. E eu não vou me abster de falar. Vivemos um tempo complicado. Mas assim, complicado não apenas pelo que está acontecendo, mas pelo que se cria sobre o que está acontecendo, né? Vivemos um tempo onde renasce no Brasil conflitos que para alguns nem faz muito sentido, mas, por exemplo, a questão da esquerda contra a direita, direita contra a esquerda, né? Petralhas contra coxinha. Isso, coisas assim.
há uma ideia de que quando caiu a União Soviética, as coisas de esquerda, direita já não faz tanto sentido, capitalismo versus socialismo, comunismo. Mas percebam, tudo isso está presente ainda e ainda tem suas raízes no mundo. Não é só o Brasil. Vimos agora nazistas aparecendo no mundo, etc. Então, o Brasil, ele, até por sua diversidade, ele não vai fugir dessas coisas. Porém, o momento histórico, ele ainda se torna mais complexo porque envolve questões mal resolvidas do próprio Brasil, da própria democracia no Brasil, que, se olharmos para o mundo, é pequena, né? Melhor ainda, tem pouco tempo de vida, de crescimento, a democracia no Brasil. E aí pensemos o seguinte, a pergunta foi sobre política e o âmbito jurídico, né? Então, nós temos desafios aqui que, entre esses dois, né, entre o direito e a política, eu ainda colocaria a ética como a linha que tece ambos os lados. Imaginemos o seguinte, eu até brinco com meus alunos que uma boa questão para o Enem, para a redação do Enem seria: foi golpe ou não foi? Já imaginou a repercussão disso? Claro que não será, né? Não será. Mas imaginemos a repercussão disso. Porque apesar de parecer uma pergunta boba, não é. Paremos para pensar. Uma presidente, ou presidenta, como ela gostava de ser chamada, passou por um processo de impeachment e ali saiu. Para muitos, saiu por causa de um golpe. E se você olhar do ponto de vista político, você pode ter essa opinião. Foi um golpe. Alguns se juntaram, um complô, e desenvolveram toda uma tese ou teses e conseguiram tirar, com uma espécie de parlamentarismo que há no Brasil meio oculto, uma presidenta ou presidente do poder. Desse ponto de vista, você até pode chamar de golpe, mas pense, já do ponto de vista jurídico, o impeachment correu todo um processo que o Supremo Tribunal Federal assina embaixo como tudo foi feito legalmente, tudo passou, teve ampla defesa, tudo correu na legalidade. Então você se vê dividido. Do ponto de vista talvez moral ou político, foi um golpe, mas do ponto de vista jurídico não foi. O que tem que prevalecer no Estado de Direito, democrático de direito, inclusive. Então, são questões complexas. O Brasil vive isso, né? Vive, citando Montesquieu, filósofo do Iluminismo, Barão de Montesquieu, que foi um dos grandes, abre aspas, pregadores da divisão dos poderes, né? Dos poderes serem divididos entre legislativo, judiciário e executivo, e eles serem separados e harmônicos, né? Há uma harmonia aí. Só o poder pode frear o poder, então os poderes não podem estar envolvidos de forma que as mesmas pessoas exerçam poderes diferentes. Montesquieu, no Brasil, ele deve estar girando na cova dele, porque você vê um envolvimento entre executivo, legislativo e judiciário, como talvez houvesse antes, mas não sabíamos. Agora, escancarado está essa troca de favores, e isso dentro da democracia, dentro de uma república como o Brasil, que busca isso, inclusive na Constituição, essa divisão dos poderes, para mim é extremamente prejudicial, né? Então é outro processo que ainda está amadurecendo no Brasil, como fazer política, né? E não vai ser uma reforma política simplesmente que vai resolver isso, não, mas parte de algo muito maior, do que é a própria concepção de cidadania, né? Professor, ainda nesse tema, os acontecimentos que aconteceu, se foi golpe ou não foi, e ainda continuam tendo vários acontecimentos, inclusive repercutindo com a Lava Jato, a pergunta é o seguinte: Maquiavel, ele dá uma luz para entendimento a respeito desse acontecimento? Maquiavel é um clássico. O Príncipe acabou de fazer aí 500 anos. E é um clássico. E quando a gente fala clássico, é porque é aquela tipo de coisa. Você pode criticar o Maquiavel, né? Até a própria palavra. Quando a gente fala pensamento, na filosofia nem costumamos falar pensamento maquiavélico, mas maquiaveliano, porque a palavra maquiavélico se tornou algo de alguém que conspira contra as pessoas, né? Coisa de novela.
Então, Maquiavel, ele é essa figura emblemática, é o pai da filosofia política moderna, né? Maquiavel mostrou a política como ela realmente é, e não como teria que ser uma utopia. Ele sempre é bem-vindo à conversa, é sempre bem-vindo ao diálogo com a contemporaneidade, o Maquiavel, porque o príncipe ainda é, por incrível que pareça, essa polêmica do Maquiavel republicano, ou uma espécie de absolutismo, mas Maquiavel, ele dá a entender no príncipe que a presença do povo e a participação popular é extremamente importante. Ele é sim muito bem-vindo e ele tem muito a dizer. Eu digo até o seguinte, costumo dizer a meus alunos, nenhum político tido como político profissional, ou seja, alguém que trabalha diretamente com o poder, ele é uma cartilha básica, ele não deveria deixar de ler Maquiavel, porque Maquiavel, ele ainda tem muito a nos dizer. E inclusive sobre essa concepção da ética na política, que é um dos temas polêmicos lá do Maquiavel, hoje a concepção de Maquiavel seria também polêmica, porque com essa ideia, Maquiavel, apesar de não ter dito diretamente isso, né, com essa ideia dos fins justificarem os meios, há certas coisas na política para o que é considerado um bem maior que poderiam ser feitas. Então isso, quando a gente fala no senso comum, o jogo político em Maquiavel, tá tudo bem, né? O uso da mentira, por exemplo, pelo menos da omissão, isso faz parte em prol, claro, de um bem maior para a população, para manter o poder. Maquiavel fala num tempo, Maquiavel fala para seu tempo, para o Renascimento, para o que ele pretendia para a Itália, claro. Mas trazer o Maquiavel hoje, não estou falando aqui em aplicar literalmente a teoria dele, mas trazer ele para repensar a política sempre, é claro que é bem-vindo. Tanto Maquiavel quanto qualquer outro clássico, como Aristóteles, como Platão, como até mesmo um Santo Agostinho, você pode até dizer, mas filósofo cristão, sim, mas repensa-se em política a partir de vários viés. Todo clássico, ele permanece de pé, batendo. Você pode bater com um for nele, que ele vai estar sempre de pé, porque ele é importante para a história do pensamento. Professor, você criou um núcleo, um grupo de humanas. Eu gostaria que o senhor falasse mais a respeito dele, qual que é a proposta, quais são os objetivos. Pô, bom demais falar. Uma pergunta bem mais leve essa. O IFMA, como Instituto de Tecnologia, para muita gente dá a impressão que é algo que tem uma dedicação muito grande à questão do universo do trabalho. E sim, o IFMA tem muito disso, prepara excelentes profissionais para o universo do trabalho, isso é inegável, né? Porém, o IFMA, ele até em seu projeto, né, pedagógico, institucional, ele demonstra uma preocupação com o lado humano, né, com a formação do cidadão, a formação ética da pessoa humana. Não é, então, uma escola propriamente voltada só ao universo do trabalho, como tínhamos antigamente. Como ainda temos, escolas voltadas simplesmente ao profissional, e onde não há essa outra atuação. No IFMA percebemos que mesmo em cursos subsequentes, por exemplo, que em tese o aluno já fez um ensino médio e ali está fazendo algo mais para profissionalização, você encontra disciplinas como ética, por exemplo. Eu sou um dos professores que atua aí, ética, cidadania. Então veja, essa preocupação do IFMA ela é importante. E o núcleo de humanidades, que eu e a professora Maristela somos os coordenadores, ele veio exatamente para firmar, ou pelo menos demonstrar mais ainda, que as disciplinas de humanas, filosofia, sociologia, história, geografia e as perspectivas de humanas, elas estão presentes, são necessárias e apenas para consolidar o que o IFMA já busca. Então, o núcleo, ele é, na verdade, ele é um espaço onde alunos de subsequente, alunos que estão no ensino médio aqui, no integrado, alunos do curso superior, nós professores, servidores, quem quiser se envolver, vai ter um espaço para conversar. E nesse espaço aqui nós construímos, né? Estamos já construindo, na verdade, né? Projetos de extensão, projetos de pesquisa, sempre pensando que a pesquisa
vira extensão posteriormente, porque isso é um processo que agrada muito e para mim é o que há de melhor, essa coisa da pesquisa virar extensão, sair dos muros do IFMA. Eventos como cafés filosóficos que faremos, participação em semanas, por exemplo, como a de tecnologia, você vai ver algo, professores de humanas vão estar lá, então a gente vai fazer essa, eu posso até adiantar de primeira mão aqui, que o tema da semana vai ser a matemática está em tudo. Então a filosofia vai demonstrar exatamente, a matemática está em tudo, inclusive na filosofia. Grandes filósofos foram matemáticos, etc. Então a nossa presença no campus, e sempre estamos contando, fazendo interligações com professores de outras matérias, é simplesmente mostrar o espaço, demonstrar que estamos presentes, que estamos interessados nessa construção pedagógica do IFMA e que não estamos aqui só como uma disciplina a mais, sociologia e filosofia, como simplesmente algo que tem que ser pago pelo aluno, no sentido de ele tem que cursar porque é obrigado, não. Porque isso é importante para a formação dele. Então o núcleo tem esse objetivo. Bom, mas como que eu faço para poder participar do núcleo? Certo. Como estamos começando, inclusive, nós abrimos aí um edital e foi feita uma seleção para participar do núcleo, né? Na verdade, uma coisa simples. Não tem uma verificação, por exemplo, do quanto você foi bom em filosofia, em sociologia ou disciplina de humanas, se você já cursou, ou coisa assim, né? Uma análise, uma espécie de análise de notas e tal. É muito mais um bate-papo e também a gente faz algumas perguntas escritas mesmo, que você responde, só para a gente sentir quais são suas ideias, o que é que você pretende, se você entendeu a perspectiva do núcleo, algo assim, bem simples. Então tivemos a primeira seleção agora e a próxima seleção, eu acredito que só o ano que vem, porque a gente ainda está vendo os projetos, e ano que vem novamente faremos outra seleção, já encaminhando aí para projetos específicos dos alunos e os servidores, os participantes, que aí a gente vai construindo ao longo do ano esses projetos. Então é através de seleção. Professor, parabéns por essa iniciativa do senhor e da professora Maristela, e agradeço a ter atendido o convite, agradeço também a presença do nosso querido aluno Rian, né, primeiro no meio ambiente, e aqui damos por encerrado a nossa entrevista.